com muita alegria que a gente começa a Bíblia de capa a capa, né? Isso aí é uma iniciativa que foi uma ideia junto com o Luciano, do Canadá, que eu tive ainda quando estava no Canadá, e essa iniciativa é para que a gente lesse a Bíblia de capa a capa, né? O intento desse vídeo aqui é que a gente leia a Bíblia inteira, tá bom? Nós não temos a pretensão de explicar a Bíblia inteira, até porque essa responsabilidade cabe somente ao Espírito Santo, porque é ele que nos convence de todas as coisas e é ele que nos ensina. Eu sou o pastor Alexandre Silva, mas pode me chamar de Alê, fiquem confortáveis, e é um prazer poder estar aqui com você nesta noite. Nós utilizaremos essa próxima hora aqui para a gente estar falando sobre o início do Estudando a Bíblia de capa a capa, ok? Nós iremos do capítulo 1 ao capítulo 5, e antes de acabar, nós deixaremos a informação da próxima sequência, ok? Eu vou estar fazendo os comentários, porque eu já havia pedido para vocês antes lerem o capítulo 1 até o 5, então não vou ler versículo por versículo, mas vou pegar, sim, alguns pontos e a gente vai falar, nós vamos comentar. O intento nosso é ser um facilitador para que você compreenda um pouco melhor aquilo que você está lendo, ok? Isso aqui não é nenhum curso de teologia, isso aqui não vai deixar você um expert, mas o intento deste encontro é que você comece a ler a Bíblia, de preferência todos os dias, e de capa a capa. Mas, Ale, você está dizendo que eu não posso ler a Bíblia alternadamente? Não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que você tem que ter um compromisso de ler de Gênesis até Apocalipse. Porque se você fosse fazer um vestibular para alguma faculdade e o professor te desse um livro falando que a prova final ia ser a respeito desse livro, você iria estudar só as páginas ímpares, só as pares? Você ia pegar só o resumão final? Então, você iria estudar o livro todo, não é? Então, esse é o nosso intento, que você leia o livro todo, ok? Nós temos alguns convidados que já fazem isso, que é o caso do Neto, tem um outro que talvez vai entrar um pouco mais tarde, tem o meu filho, o Alezinho, também, que já está indo para a sua segunda ou terceira vez, né, na leitura da Bíblia. Eu amo ficar fazendo esse processo, eu leio a Bíblia com algumas pessoas, e dessa vez eu decidi, nessa minha última viagem para o Canadá e Estados Unidos, ler a Bíblia com algumas pessoas que tinham pedido para a gente ler. Quando eu cheguei aqui, que comentei, entraram esses queridos que estão aqui comigo. Você que está aqui visitando pela primeira vez também é muito bem-vindo, tá bom? E o intento nosso é esse incentivo. Tudo bem? A partir de agora, então, eu vou abrir a Bíblia aqui e você pode vir conosco, porque essa palavra maravilhosa, ela contém, ela significa a verdade de Deus. O próprio Filho de Deus, ele pregou essa palavra aqui nessa terra. Então, o meu intento é que você tenha a oportunidade também de ler esta palavra aqui nesta terra, ok? Não temos nenhuma pretensão de que você seja um especialista, mas se você for maravilhoso, que da próxima vez eu peço para você me ajudar fazendo com outro grupo e talvez até ajudando muito mais do que eu, para que essas pessoas consigam compreender melhor a Bíblia. Tá certo? Então, também o Xandão aí é um dos que fez estudos junto. Então, nós vamos estar fazendo essa leitura e, na sequência, a gente vai dando espaços aí e você vai poder também estar perguntando algumas dúvidas, tá? Talvez eu fale alguma coisa aqui, sempre eu vou estar te explicando quando for da Bíblia e quando não for da Bíblia, ok? Este que está chegando aí é o Luciano, é o camarada pelo qual nós começamos esse Estudando a Bíblia de capa a capa. Né? Obrigado por estar aí, Luciano, conosco, ok? Manda um beijo aí para a Thaís, para minha família aí no Canadá,
Que Deus te abençoe grandemente. Então, vamos lá. A Bíblia de capa a capa, nós começando pelo Gênesis capítulo 1, né? Versículo 1. Esse texto, ele vai estar trabalhando como que as coisas aconteceram, né? Porque ele fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando esse texto ele começa a trabalhar essa questão dos céus e a terra, né? Esse livro, o Pentateuco, né, reconhecido como escrito por Moisés. Mas eu vou evitar ficar dando muito detalhe teológico, tá bom? Quando você lê, no princípio criou Deus os céus e a terra, muitas vezes isso passa para a gente tão rápido assim que a gente não percebe o que realmente aconteceu, né? Porque ele fala assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ó, Deus ele está criando espaço, tempo e matéria. Deus está criando 3 coisas. E aí, só esse versículo ele já é chave para você mostrar que tudo isso que existe, ele está fora de tudo isso. Mas, Ale, o que você está falando? Eu estou te dizendo que quando Deus cria o céu, a terra, no princípio, ele está criando, no princípio é o tempo. Depois ele cria os céus, ele cria o espaço. E, por fim, ele cria a terra, ele cria a matéria. Então, ele cria tempo, espaço e matéria. Só aí já é uma das maiores provas que Deus existe. Por quê? Porque Deus, se ele está dentro do tempo, ele não pode ser Deus, porque ele está preso. Se Deus está em qualquer lugar, de qualquer espaço, de qualquer galáxia, ele também não pode ser Deus, porque ele está limitado. E quando fala a terra, é a matéria. Se ele está preso pela matéria, ele também não pode ser Deus. Logo, ele tem que estar do lado de fora fazendo alguma coisa que vai ser dentro. Então, você vê como que é maravilhoso, só esse primeiro versículo, né? Então a gente para assim e começa a pensar uma coisa tão pequena como fica tão grande. E aí você vai para o verso 2 e diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Tem algumas Bíblias que vai estar escrito assim: e a terra tornou-se, e a terra ficou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ok? Ô, Claudinho, se alguém levantar a mão aí ou alguma coisa, você me dá um toque, que às vezes eu estou de cabeça baixa aqui, pode passar batido, tá? Obrigado. Então, veja, ó, a Terra ela é criada no princípio junto com o tempo e com o espaço. Só que agora, no versículo 2, essa terra ela se tornou sem forma e vazia. A pergunta é, o que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2? Essa é a pergunta que fica, né? E a resposta ela vai estar em Ezequiel 28, do versículo 12 ao 17. Em Ezequiel 28, do 12 ao 17, nós vamos ver que acontece algo, acontece um desentendimento. Então, esse desentendimento que acontece provoca uma reação. Essa reação é pegar o causador do desentendimento e jogar na terra. Então, aquela terra que foi criada lá no princípio, agora ela recebe alguém que estava em cima. E quando recebe esse alguém que estava em cima, essa terra ela sofre um grande estrago. E da onde vem esse estrago? Quando Deus lança fora
Satanás. Ele é lançado. Se você olhar em Apocalipse 22:1, né, vai estar comentando sobre isso daí também. Porque ele vai estar dizendo em Apocalipse 22:1, Apocalipse 22:1. Não, peraí, só um pouquinho. Só um bocadinho. Só um instantinho, porque minha anotação acabou de pular aqui e apagou. Mas não se incomode. João 4. Ok, vamos lá. Ok. Diz assim, ó. Não, peraí, só um pouquinho. Minha anotação aqui apagou. Só um bocadinho. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Ó, agora é aquela hora, Xandão, que eu preciso muito de você, hein? E se o Neto estiver na área aí, quando Satanás é lançado. Satanás é lançado. Peraí, só um bocadinho. Xandão, se você estiver aí, dá essa letra aí, pega essa daí para mim. Pastor, eu acho que acredito que é Apocalipse 12, do 7 ao 9. Maravilha, Acho que é que o cara apagou. O cara tá apagadão lá. Mas vamos lá. 12. Do 7 ao 9. Exatamente. Ó, o Netão já fazendo a representação aí. Obrigado, Netão. Esse aí é um daqueles que também já está conosco aí numa caminhada e a gente fica feliz da vida. Obrigado pelo suporte. É isso mesmo. Apocalipse. É isso mesmo. Apocalipse 12:4. Ó. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus. Apocalipse 12:4. E o 12:9 diz assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, ó, olha que situação. O peçonhento é lançado e ele é lançado gerando todo esse estresse, ok? Ele é lançado gerando todo esse tumulto. É por isso que no versículo número 2, a terra fica sem forma e vazia. Por quê? Porque quando esses seres eles caem aqui, eles vão gerar um tumulto sem fim, né? Eles vão gerar um tumulto sem fim. E esse tumulto que é gerado, esse tumulto vai começar a pegar a destruição, ok? Então, ó, a partir daí, a partir dessa informação, então agora nós vamos para mais uma outra informação, ok? Diga lá, Luciano, pergunte aí. Pode perguntar ou tem que deixar correr? Pergunte. Não, como eu nunca li nada sobre a Bíblia, eu queria ter ideia mais ou menos de quanto tempo atrás isso aconteceu. Tá. Na verdade, isso aqui, nós temos esse gatilho que ele dispara no princípio. Então, era como se, imagine uma corrida aí de 100 metros, né? O Bolt, ele está na linha de partida. Quando tem o tiro, um cronômetro é ligado,
né? Então, é mais ou menos isso que está acontecendo, né? O tempo não existe. Então, no princípio, capítulo 1, verso 1, no princípio, Deus cria esses céus e essa terra, ele aciona esse cronômetro, né? Pela teologia, existem algumas informações, né? Por exemplo, algumas pessoas defendem na teologia que isso aí se chama eras, né? Então, cada tempo desse ele chama de uma era, mas não é nada específico dizendo que é isso, né? Tem um outro que eles alegam em hebraico que chama Furuva Vuhu. Furuva Vuhu. Esse Furuva Vuhu, ele diz que foi dias de 24 horas. Foi dia de 24 horas, né? E também existem algumas outras pessoas que defendem o que você vai ver na sequência, quando fala assim, e houve manhã, e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia. Porque algumas pessoas que defendem esse tarde e manhã eles alegam que Deus não conta a noite. Porque logo no versículo 3, você vai ver que o próprio Deus, ele quebra a parte da noite. E você vai ver também que Deus, ele faz muito comentários sobre a noite. Ok? Então, Lu, quando ele fala sobre esse tempo, nós temos muito mais informações, mas as clássicas informações são essas, tá? Que pode ter sido eras, e pode ter sido manhã e tarde, e também pode ter sido dia de 24 horas, ok? Assim, só cronologicamente falando, milhões... Isso aí é coisa de Charles Darwin, porque a ciência já prova que a Terra tem 6.000 anos, né? Então, não... porque, veja... Uhum. Uhum. Sim. Mas nem vou entrar tanto por questão de religião, eu quero entrar pela questão da ciência mesmo, né? O próprio comparador, que eles falam do carbono 14, o Césio 137, ele alcança 100.000 anos. Como que ele pode alegar que tem 600 milhões de anos se o mais longe que ele consegue medir é esse tempo, entende? Então, a ciência ela não tem margem para avançar. Então, é tudo suposição. O telescópio Hubble, depois, se você quiser dar uma pesquisadinha, o telescópio Hubble tem provado que a Terra é nova. A Terra é nova, né? E outras coisas, eles diziam que Einstein tinha feito previsões que ele achava que nunca ia se confirmar. Agora, no nosso século, a maioria do que o Einstein falou já se confirmou. Até os tais dos buracos de minhoca, né? Que é a coisa de doido. Pegou aí, Lu? Peguei. Fechou. Então, agora avançando, obrigado aí, Claudinho, obrigado aí, Neto. Avançando, você vê que no verso 2, a terra vira todo esse escambo, né? A terra vira todo esse escambo. E aí você olha assim, toda essa bagunça, aí você pergunta assim, mas por que houve essa confusão no céu e como que essa confusão veio parar na terra, né? Agora, o que eu vou te falar são pensamentos, né, defendidos. E o pensamento que é bem aceito é este, que quando Deus fez todas as coisas, né, porque diz aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, primeiro, lá no princípio, Deus cria os céus. E quando ele cria os céus, ele cria os anjos, arcanjos, serafins, querubins, dominações, tronos, e ele vai criando tudo. E ele vai criando tudo pelo poder da sua palavra. Se você observar, você vai ver que o tempo inteiro, no verso 6, ele fala assim, haja.
né? E aí você vai ver que, conforme vai passando os versículos, né, você vai escutando assim, ó, olha no 3, ó, haja, olha no 6, haja, e disse Deus, haja, né? E aí você vai vendo que Deus vai falando, né, as coisas, ó, no 14, e disse Deus, haja, né? E você vai avançando na Bíblia e você vai vendo que Deus fala assim, ó, produza, crie, haja, né? Só que quando Deus vai fazer o ser humano, no Gênesis 1, 27, vocês estão percebendo que eu estou indo e voltando, né? Porque eu estou tentando construir algo aqui para que você, quando ler de novo, você tenha uma visão mais crítica, ok? Vê aí o Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27, está escrito assim, ó. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, veja o 26 também, grifa o 26 aí, Claudinho. Olha lá que legal, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, veja, todo o tempo Deus está falando assim, ó, haja, haja, faça-se. Mas no homem, ele vai e põe a mão. Vê o 2,7 aí, Claudinho. 2,7, Gênesis 2,7. Olha que coisa maravilhosa, ó. 2,7. Olha que lindo, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou na narina o fôlego da vida, e o homem se fez uma alma vivente. Então, ó, o tempo inteiro Deus está falando haja. Só que agora, na hora de fazer o homem, Deus põe a mão. Deus põe a mão e, além de pôr a mão, sopra no nariz o seu espírito, o espírito de Deus. E aí o homem vira um ser humano, uma alma vivente. Né? Volta lá de novo para o Gênesis 1. Aí olha o que acontece. Quando... eu estou dando um resumão, hein, gente? Porque eu tenho que acabar até os 5 hoje, hein? Então, o que acontece? Quando Deus ele faz esse homem desse jeito, tem um camarada que não está feliz. Por quê? Porque ele tem acesso direto ao Monte Santo de Deus, né? Esse super querubim, né? Esse super querubim ele tem acesso irrestrito e ele entra ali, ele usufrui da presença de Deus, né? E esse querubim ele questiona Deus, por que para eles todos falou haja e para até ele, que é o maior. Abre aí Ezequiel, Claudinho, joga Ezequiel 28 para a gente, por favor. Ezequiel 28, joga aí na tela, por favor. Ezequiel 28. Olha aí, ó, do verso 12 em diante. Você vai ver que esse é com Z, por isso que ele não está lendo. Isso, Ezequiel. Você pôs Ezequiel, você está assistindo muita Xuxa, hein? Ezequiel. Ó, gente, não liga não, porque o Claudinho é meu parça desde os anos 90, tá? Por isso que eu brinco com ele aí. Beleza? Isso, Ezequiel 12, ou perdão, 28, do 12 ao 17. Isso. Ele está bem do seu lado direito aqui, Antigo Testamento. Maravilha. Aí, ó, o Ezequiel aí, ó. Lamentações, Ezequiel. Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Show. 12. Maravilha. Pessoal, não repara não que nós estamos montando isso aqui tudo hoje, tá? Hoje à tarde foi tenso. Aí, ó. Pode pôr mais para frente. As cidades habitadas. É o 12 aí? É o capítulo 12. Põe o verso 15. Verso 15. Verso 15. Não. Ezequiel 28.
Ezequiel capítulo 28, verso 15 ao 17. 28 do 15, aí, passou. Maravilha. Olha aí como que era o figurão, ó. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, haja, até que achou iniquidade em ti. Olha como que esse camarada, ó, ele tinha um comportamento, ó, na multiplicação do teu comércio, encheram-se o teu interior de violência, pecaste, eu estou no 16, e por isso te lancei profanado do monte santo de Deus e te fiz querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Esse aqui, quando você vê esse comércio, é porque é uma profecia tanto para o rei de Tiro, quanto uma profecia contando a história, né? Porque esse rei aí era um dos mais eminentes lá na época, né? Então, é uma profecia lançada utilizando para os judeus alguém como referência para os judeus terem mais informação. Olha o 17, ó, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei diante dos reis e te pus para que olhem para ti. Aí ele vai falando, né? Ele vai contando, vê o 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, e por isso te fiz sair do meio de ti um fogo que constituiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então, esse camarada, ele tinha... Volta lá um pouquinho no 12 para ver se fala da roupa dele. A roupa do cara... Aí, ó. Peraí, cadê? Aqui, ó, 13. Estiveste no Éden. Então, ó, não pode ser o rei de Tiro, porque o rei de Tiro não teve no Éden, tá? Só para confirmar que eu estava te falando. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, a tua roupa. Aí mostra os tipos de pedra, e ainda ele fala assim, ó, e em ti faziam os tambores e os teus pífaros no dia em que você foi criado, né? Aí olha o 14, tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, no meio dos anjos. Então, quando o Deus anuncia que vai fazer a terceira criação, porque a princípio Deus criou os céus e a terra, e aí Deus já tem essa outra criação, que é a criação angelical, e agora Deus vai fazer a criação humana. E quando Deus vai fazer essa criação humana, começa esse tumulto. E aí uma rebelião é instituída. Nesse instante, Deus cria um arcanjo poderoso que expulsa essa cambada tudo de lá, né? E aí Deus, lançando eles em terra, eles destroem tudo e as trevas dominam o planeta. Agora olha o verso 3. E havia trevas, né? Ele vai falar que havia trevas, né? Olha aí que coisa, ó. E havia trevas sobre a face das águas. Ao verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, naquele momento de trevas, Deus já começa a refazer o que foi destruído. Então, uma das primeiras coisas que Deus faz, Deus começa a pôr limites, né, nesses seres que estão tumultuando toda aquela criação dele. Então, quando ele fala haja luz, você vai ver no verso 4, fala assim, e viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e trevas, né? E quando ele fala que houve separação entre luz e trevas, Deus já está pondo limites. Deus ele já está pondo limites, né? Para quê? Para que seja reorganizado. Seja reorganizado. E aí é maravilhoso, porque você começa a ver essas coisas acontecerem, e aí você fala assim, santo Deus, como que Deus é poderoso, né? Porque você olha Deus fazendo as coisas e a gente fica até em choque, né? Deus fala assim, ó, e haja luz, e houve luz. Que luz! Que luz! Aí é só você abrir em João 8,12 que você vai ver que luz é essa.
Jesus, dando um discurso sobre a sua missão, ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é maravilhoso, porque você vê que, a partir daí, Deus começa uma jornada que ele vai eliminar as trevas de forma total. Por quê? Porque quando esse super querubim, que tinha acesso ao Monte Santo de Deus, ele é expulso, fica vago o lugar dele. Esse lugar dele fica vago, né? E aí, olha o que acontece. Esse super querubim, ele é o camarada que tem acesso ao Monte Santo de Deus. Você lembra lá em Ezequiel? Estava no Monte Santo de Deus. Quem que habita o Monte Santo de Deus? A Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Né? E ele tem acesso livre. Ele tem acesso livre. Entende? Só que agora, o que acontece? A rebelião dele, ela é lançada fora de lá. Uma hora dessas nós vamos marcar só para falar sobre isso, vocês vão ver quantas coisas tem para falar sobre isso. E aí, ó, Deus chama as trevas, Deus chamou luz de dia e as trevas de noite, e foi tarde e manhã o primeiro dia. Né? Olha o 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então, ó, agora Deus está começando a arrumar a bagunça que foi feita. Né? Porque, se você olhar no verso 2, essa terra ela se tornou sem forma e vazia. Né? As trevas tomaram conta. Mas olha o que acontecia. Ali no abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo protegia aquele pedaço onde Deus vai começar a reconstruir tudo de novo. Né? O verso 7 diz que Deus fez as expansões e separou as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então, ó, veja aqui. Deus faz separação da água, certo? A água estava aqui. Ele pega uma água e põe para cima e pega outra água e põe para baixo. Certo? Ok, a Su chegou. Bem-vinda, Su. Então, ó, veja. Ele pega agora e separa essas duas águas. Uma água, chamada uma parte da expansão, está na terra. E a outra água, que é a outra expansão, está no alto. Ele suspendeu essa parte da água aí. Ok? 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi tarde e manhã o segundo dia. Ok? Então, veja, ó, Deus ele vai preparar uma parte dessa água e ele está guardando ela lá em cima. E a outra parte, você vai ver que ele vai guardar embaixo. Olha lá agora, ó, 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus. Então, ó, lembra? Uma parte está em cima, a outra está embaixo. Num lugar só, e apareça a porção seca, e assim foi. Então, ó, a parte que está embaixo, Deus fez abaixar, mas para quê? Para que a porção seca que estava no verso 2, lá, ó, embaixo do abismo, para ela vir à tona. Só que lembra que tem ainda uma parte em cima? Essa parte em cima é para fazer um pouco dela a nossa atmosfera, deixar tudo prontinho, porque Deus vai pôr a criação humana. Lembra que eu disse? Deus fez a criação angelical, agora Deus vai fazer a criação humana. Por quê? Imagina mais ou menos como se fosse um triângulo. Imagina mais ou menos como se fosse um triângulo assim. Ó, ixi, meu triângulo está todo para encrenca, hein? Imagina mais ou menos como se fosse um triângulo assim. Ó. Aqui em cima, na ponta do triângulo, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O outro lado do triângulo, nós temos todas as criações angelicais. Agora Deus vai completar esse novo triângulo fazendo a criação humana, porém um pouco menor. Ele vai fazer essa criação humana um pouco menor do que a dos anjos. Entende? E talvez, isso é um pensamento, ok, quero deixar bem registrado, isso é um pensamento,
Talvez isso incomodou tanto o super querubim. Por quê? Porque apesar dele ser tão poderoso, tão maravilhoso, esse super querubim, Deus não pôs a mão. Deus não pôs o próprio espírito dele dentro dele, né? E esse super querubim não foi tocado com carinho e gentileza para ser feito. Ele foi com amor projetado pela palavra de Deus. E isso aí gera aí um certo desconforto, talvez gerando toda essa confusão, né? Mas eu quero abrir um parênteses aqui. Quero abrir um parênteses. Como que os anjos, sendo tão mais inteligentes que humanos, foi acreditar em uma mentira? Você já parou para pensar nisso? Porque ele não caiu sozinho, ele levou a terça parte. Você já parou para refletir sobre isso? Pois é. Porque todos os anjos, os serafins, os querubins, as dominações, tronos, tudo isso, eles estão acostumados com Deus, que tudo de Deus é com verdade. Eles não tinham um antídoto para mentira. Então, quando foi falado, eles não tinham antídoto para mentira, do mesmo jeito que Adão e Eva. Adão e Eva estavam acostumados só com a verdade. Então, quando eles ouviram a mentira, eles não tiveram antídoto para trabalhar contra a mentira, né? O verso 10 diz assim: chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus que para essa terra produzir coisas. Então, agora, você vai ver que Deus ele vai voltar a falar. Deus vai voltar a falar. Então, ó, quando Deus quer as matas, as plantas, as ervas, ele fala com a terra. Quando Deus quer os animais que voam, ele vai falar com os ares. E quando Deus quer os animais marinhos, ele vai falar com as águas. E é mó barato que você vai ver que Deus vai fazendo essas coisas, né? E uma coisa que eu sempre ficava encanado, quando o verso 3 fala assim: disse Deus, haja luz. Você já parou para pensar que luz que é essa aí? Que luz que é essa aí? Porque se você for ver, no verso 14, Deus vai criar o sol, a lua e as estrelas. Aí o Roberto Carlos respondeu para a gente, né? E essa luz, é claro que é Jesus. É show de bola, né? É maravilhoso. Jesus, a luz do mundo, né? E você vai vendo que ele olha para o universo e ele manda que existam os luminares, né? Se alguém tiver alguma pergunta aí, ou quiser fazer alguma observação, o Claudinho está atento aí na tela aí para mim também, tá? E aí, olha lá, ó. Ô Lu, tá indo fácil aí, Lu? Tá funcionando? Quer falar alguma pergunta, Lu? Não, tá tudo ótimo. Ok, então. Maravilha. E aí você vai ver que tudo isso vai acontecer. Ó, disse Deus para as águas que elas se enchessem de abundante, das baleias, no 21, das baleias réptil, abundantemente produzir as espécies, e para o céu abundantemente as aves, né? E Deus está observando o tempo inteiro que esses animais são sempre impares, né? Quando Deus cria o homem, aí ele vai e fala para o homem dar nome para tudo. É por isso que até hoje você vê que tudo tem nome. Você olha para a vaca, você não acha que o nome dela é macaco. Você olha para a vaca, ela tem cara de vaca, né? Você olha para o boi, tem cara de boi. Você olha para o cavalo, parece que combina, né? Por quê? Porque Deus deu uma inteligência sobrenatural para o homem. E é aqui nesse 26 que quando Deus fala, vamos fazer esse homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Aí, o Claudinho, se tiver que me interromper, me interrompa aí, por favor, tá? E aí ele diz assim, ó, 26, 1:26. E disse Deus, façamos o homem. Mas peraí, quem disse não foi Deus? Então, por que o verbo não está aqui assim, ó? E disse Deus, eu faço o homem.
Porque Jesus está com Deus. Jesus está com Deus aqui desde esse princípio. Né? Por isso que ele fala, façamos. Agora veja, façamos o homem à nossa imagem. Deus não é espírito. A Bíblia fala, ó, Deus é espírito. A Bíblia fala, Deus é espírito. E convém que nós o amemos e adoremos em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, que imagem é essa que Deus está fazendo do homem? Quem vai se arriscar aí? Gente, nós estamos estudando junto, nós estamos aprendendo junto. Vocês estão vendo que eu estou para lá e para cá sofrendo as mínguas aqui, que eu também estou aprendendo. Ok? O que você pensa que é isso daí? Que imagem é essa? Porque Deus está fazendo o homem à imagem dele. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que imagem que se Deus é espírito, e Jesus nem nasceu, porque Jesus só vai nascer lá no Novo Testamento. Isso! Maravilha! Lembra que em Gênesis 1 diz assim que no princípio Deus criou os céus e a terra? Então ele e Jesus estão fora desse negócio. Eles estão olhando para fora, eles estão olhando aqui dentro, mas eles estão lá de fora. E de lá de fora, para Deus, um ano é como 1000 dias, ou 1000 dias é como um ano. E a madrugada passada é como 1000 anos. Acho que eu fiz uma confusãozinha, mas é mais ou menos isso, né? Então, Deus ele vai para frente e para trás com total tranquilidade. Ele avança, recua, ele faz tudo, porque ele tem o controle total sobre tempo, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Então, quando ele faz o homem à imagem conforme a semelhança, ele está criando Adão à imagem de Cristo. E a imagem de Cristo, quando está pronto para o seu ministério, lá pelos 30, 33 anos. Ó, que Deus top! Top esse Deus, né? Ele pega, ele visualiza o filho dele lá, pega aquela imagem, traz e faz o Adão. O Adão é a imagem desse Cristo. Maravilhoso, né? E aí ele faz e ele cria, né? Ele cria esse homem. E o 28 diz que ele abençoa esse homem e fala para crescer e multiplicar, né? E no 29 ele fala, ó, e disse Deus, eis que tenho dado toda a erva. Então, ó, Deus está dando aqui a condição para o homem sobreviver. E está dando uma informação para ele que tudo que ele fez é para usufruto dele. Nesse período, o homem ele é um cultivador. Ele simplesmente vai lá, estica a mão, pega e come. Mas quando ele peca, agora ele é expulso do Éden. E aí, olha o que acontece, hein? Olha o que acontece. Oh, eu não vi o que é que a Su, ela comentou aí, Claudinho. Dá uma força aí para mim que eu não estou vendo. Ficou embaixo da leitura bíblica aqui. Se você puder me dar uma ajuda, eu agradeço. Né? Então, quando o homem está lá no Éden, ele é um cultivador. Mas quando esse mesmo homem é expulso do Éden, agora ele tem que arar a terra. Ele tem que rasgar a terra. Entende? Ele tem que rasgar. Ô, Su, se você quiser falar, porque eu perdi aqui o que você tinha perguntado ou comentado, tá? Eu não estou vendo o que está embaixo da Bíblia aqui, eu não consigo ver. Ok? Então, esse homem, ele tem esse privilégio. Esse homem, ele tem esse privilégio. Aí, no verso 2, vai contar, né, essa sequência dos céus, né? Pode falar? Não, é que dizem que Jesus foi o segundo Adão, certo? Certo. Então, na verdade, ele foi o primeiro. Depende do ponto de vista que você está falando. Porque se foi visível para os homens, então ele é o segundo. Porque tem um versículo na palavra de Deus que fala assim, pelo primeiro Adão entrou o pecado, mas pelo segundo Adão entrou a salvação.
Então, Jesus, ele como ser humano, ele é o segundo, porque o primeiro é o Adão. Porque o que eu estou falando é que, como Deus não está preso ao tempo, ele olha para frente, vê o modelo do Cristo, de Jesus, e ele vem aqui atrás e faz o homem. Ok? Entendeu aí? Entendi. Maravilha. Obrigado aí por essa lembrança linda. Não. Então, ó, Deus faz tudo isso, né? E aí coloca assim, ó, 2:2. Havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse aqui, vira e mexe, eu tenho que conversar com algumas pessoas, né? Porque fala assim, descansou Deus da sua obra e de tudo que tinha feito, né? Eu fico tentando, de vários ângulos aí, avaliar Deus cansado, né? Então, eu fui pesquisar, fui xeretar tudo, e o mais próximo que eu achei desse cansado é mais ou menos como lá em Salvador, que o cara faz uma obra tão linda, mas tão linda, ele deita na rede, pega um coco, deita lá e fica contemplando. Gostou, hein, Lu? Então, esse descansou, eu acho que é como se Deus fizesse como aquele bom baiano, sabe? Olhando, falando assim, rapaz, gostei, ficou bom demais. E aí ele contemplava, isso, ele ficava contemplando, admirando, que lindo, né? E aí ele fala assim, bom, agora vamos botar logo esse cabra lá para ele usufruir dessas coisas, né? Então, quando fala descansou, o que eu aprendi correndo atrás disso é que ele contemplou. Aí a formação do Éden, capítulo 2, verso 4. Deus faz todas essas coisas, o céu, a terra, tudo lindo e maravilhoso. E aí olha o verso 6. Olha o verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó. Ó, eu preciso que você grave isso agora. Ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, certo? Deus formou o homem do pó da terra. E aí olha o que aconteceu. E soprou em suas narinas. Então, ó, foi feito do pó e soprou na narina. E ele fez o quê? Ele recebeu o fôlego de vida, o seu espírito. E foi feito o quê? Alma vivente. Ok? 3 coisas. Pó da terra, recebeu o espírito e virou alma vivente. Isso, Claudinho, maravilha. Beleza? 3 coisas. Agora, ó, rapidinho aí, se você puder abrir em Eclesiastes 12:7, Eclesiastes 12:7, olha o que diz Eclesiastes 12:7, ó. Eclesiastes 12:7. É fantástico, porque você olha assim, você fala assim, caramba, meu. Olha lá ó, o que diz Eclesiastes 12:7. O pó retorne à terra. Ok? Tá certinho? E formou o Senhor Deus do pó da terra, o homem. Então, ó, o pó retorne à terra. Tudo certo, certo? De onde veio? E o espírito volte a Deus que o concedeu. Ok? Aí aqui, ó, diz assim, ó, e as suas narinas recebeu o fôlego de vida, o espírito, certo? Mas o Eclesiastes 3, ou Eclesiastes 12:7, para aí. O que está faltando, galera? Se aqui no Gênesis está falando 3 coisas e no Eclesiastes está falando 2, o que não falou em Eclesiastes que tem em Gênesis 2:7? A alma. A alma, meu brother. A alma. Então, ó, o espírito é de Deus. Deus soprou o espírito, é o fôlego de vida. O corpo é essa caixa aqui. Agora, a alma é o que mora aí dentro. É aonde tem essa briga, que é desde o começo. Por quê? Porque Deus quer que a sua alma volte para ele, como filho dele. Mas o Satanás, ele quer te destruir. Por quê? Com qual objetivo? Ele não pode bater em Deus. Por quê? Porque ele foi criado.
Agora, quando ele olha para você, ele vê o Gênesis 1, 26 e 27. Ele olha para você e ele vê a imagem de Deus. Ele olha para você, ele vê a imagem de Deus. E isso gera uma fúria. Como ele não pode bater em Deus, ele vem querer tumultuar a nossa vida. Mas glória a Deus que nós temos o Filho, Jesus Cristo, que é o motivo do nosso estudo. Conhecer ele para saber o que ele vai fazer por nós, para que a gente seja levado para a glória, lá junto de onde ele está. Porque ele prometeu que ele iria preparar morada para a gente. E ele preparou essa morada e ele vai voltar para nos levar até ela. Olha que maravilhoso, hein? Lindo, né? E aí, olha o 8. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, Deus coloca esse homem aí. Agora, ó, veja, verso 9. 2:9. E o Senhor Deus fez brotar de toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veja. Que árvore estava no meio, galera? Que árvore estava no meio? A do conhecimento. A do conhecimento estava no meio? Tá vendo? Lê aí de novo, verso 9. A árvore da vida. Muito bem. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava do lado, mas no meio estava a árvore da vida. No meio estava a árvore da vida. Entende? E do lado estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez você já leu ou viu no filme alguma coisa. Você consegue me dizer alguma coisa boa que essa árvore do conhecimento do bem e do mal deu de bem para o homem? Alguém lembra alguma coisa de bem que ela deu? Olha a sequência. Quando esse homem cai, tem uma sequência de coisas, né? Mas vou deixar um pouquinho mais para frente, para a gente ver essa sequência. E aí ele fala que saía um rio, né? E aí ele vai falando desses rios. Outro dia eu fiz um estudo do nome desses rios, foi muito legal. Essa semana mesmo eu falei com o Xandão sobre esses rios, né? Aí depois, se você quiser, a gente coloca aí no grupo, eu peço para o Xandão dar essa moral aí para a gente colocar, né? E aí ele diz que um rio eu chamava Pison, o outro rio Gion, o outro rio é o Tigre e o outro rio é o Eufrates. Vocês devem estar ouvindo falar muita coisa sobre esse Eufrates por aí, né? Então, são 4 rios que vai a partir de um, né? E no 14 diz, no 15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim, né? Então, o Senhor Deus pega esse homem e colocou lá. Agora veja, ó, e ordenou o Senhor ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, a ordem era só uma, coma todas, mas a do conhecimento do bem e do mal, não coma, porque se você comer, você vai morrer, né? Ah lá, o Luan falou alguma coisa aí. Deixa eu ver. Olha, uma pergunta. Diga. Ixi, Claudinho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O conhecimento do bem e do mal nessa árvore da vida. O que seria o conhecimento do bem? Do mal eu entendo que seria o pecado. E o do bem? Então, vou te fazer uma pergunta para te ajudar a refletir. Qual era o maior bem que o homem tinha todo final do dia? A visita de Deus. A visita de Deus. Tem alguma coisa melhor do que isso para o Adão? Não. Então, se ele já tinha o maior bem, qual bem que essa árvore agregou para ele? Não consigo pensar em um. Por isso a pergunta, tipo, qual o conhecimento do bem que faltava? Na verdade, não tinha bem, só tinha mal. Porque olha a sequência, ó.
ele come da árvore, não come? Uhum. Quando ele come da árvore, qual é a primeira coisa que ele descobre? Que tá nu. Então, ó, ele descobre que está nu. Qual é a segunda coisa que ele descobre? A vergonha? A vergonha. E depois ele descobre o quê? O que acontece com ele? O que ele vai fazer depois que descobre a vergonha? Vai se esconder. Vai se esconder. E no esconderijo ele constrói o quê? Roupas. Roupa. E aí, depois ele escuta Deus chegando e faz o quê? Ele se esconde de Deus. Ele se esconde de Deus. Então, olha a herança maldita que ele ganhou com essa árvore, cara. Só ganhou BO, velho. Ele não ganhou nada bom. Verdade. Só ganhou terrorismo, né? Mas depois eu vou afundar um pouco mais nisso daí. A capacidade, ele também... assim, a única coisa boa que eu consigo pensar que o homem possa ter ganhado foi a capacidade de discernir o bem do mal. Porque, teoricamente, ele vivia numa completa inocência, né? Ou não? Se ele não conhecesse o mal, o que agregaria a ele? Hein, Lu? Su? Sim. Se ele não conhecesse o mal, se ele conhecesse só o bem, o que agregaria para ele não ter conhecido? O que agregaria para ele ter conhecido o mal? Não sei se a liberdade de pensar e de decidir, não sei se é bom, né? Depende do ponto de vista. Ele tinha a liberdade de pensar e fazer o que ele quisesse. O jardim era tudo dele. O jardim era só para ele. Ele podia fazer tudo o que ele quisesse. Então, eu vou individualizar mais para ficar mais fácil o pensamento. Se você pudesse viver sem as guerras mentais, sem as acusações, sem as dores que você vive, você preferia isso ou você preferia ter a oportunidade de experimentar dor, tristeza, morte, angústia, essas coisas? Olha, é uma pergunta profunda, porque eu digo para você assim, diante de tudo que eu passei, eu não voltaria em nada, apesar de ter passado muita coisa, porque foi o que me fez crescer e me aproximar ainda mais de Deus, pela liberdade que eu tenho hoje de decidir que eu quero a Ele mesmo conhecendo os dois lados. Ótimo. Então, você já tem a sua resposta, porque você conhecer o ruim foi que te fez procurar o bom. Você conhecer a dor foi o que te fez procurar a cura. Sim. Adão não tinha dor. Adão não tinha tristeza. Adão só tinha alegria, paz, liberdade, autoridade, conhecimento. Todos os animais obedeciam. Eles vinham até o homem. Os animais começam a fugir do homem quando ele é expulso, porque agora os animais sabem que ele mata. Uhum. Entende? Então, na verdade, essa árvore não agregou nada. Eu sei que nós ainda vamos entrar na tentação e na queda, mas só um spoiler rapidinho. Satanás ele quer ludibriar a Eva, dizendo que ela não precisa esperar até a tarde para estar com Deus. Se ela comer a fruta, ela vai ser igual a Deus, ela vai poder ir lá onde Deus está agora. E ela olha isso como uma vantagem, porque ela quer Deus, ela quer o melhor, entende? Só que aí quando ela come, afunda, e aí o homem vai, come também e afunda também. Entende? Difícil, né? E aí, olha lá, ó, a criação da mulher. A criação da mulher. Ô, Cláudio, se alguém está falando aí, me avisa, porque eu estou de cabeça baixa algumas vezes, não estou vendo, tá? Eu até pus aqui uma observação, né? O João 5:24. Não, João 15:5. João 15:5. Deixa eu ver aqui. O João 15:5. Deixa eu ver essa minha observação aqui, que eu deixei anotadinho. Era isso que você tinha perguntado, né, Claudinho? Das anotações. Não é esse não, é outra coisa. 5:24, é João 5:24. É isso aí, João 5:24. Isso aqui é uma coisa que eu coloquei, João 5:24, é isso mesmo, João 5:24.
Então, ó, o que o homem perde no Éden, olha Jesus entregando de volta. Ó. Ele não perdeu 5 coisas que eu contei contigo aí, Luan? Olha João 5:24. Ó. Em verdade, eu te digo, quem ouve as minhas palavras, quem ouve a minha palavra. Aí ele diz assim, ó, e crê naquele que me enviou, 2, porque é o mesmo que está procurando ele no jardim. Tem a vida eterna. Aquilo que ele perdeu no jardim, Jesus está dando de volta. Não entrará em juízo, não vai ser condenado, porque ele foi condenado e expulso, mas passou da morte para a vida. Quando ele come, ele morre. Ah, mas ele falou que se comesse, morreria. Eu estou vivo. Está vivo com data de validade que vai expirar em algum tempo, porque era para ser eterno, né? Eu vou... Ixi, pior que a hora já está indo embora. Meu pai do céu. Jesus, querido. Então, vamos avançar. Depois, outra hora, a gente entra mais aí. Né? Aí é criado a mulher. E olha que coisa, ó. O Gênesis 2:21, Deus está criando essa mulher. Agora, olha que maravilhoso, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Lembra que eu disse lá atrás que ele fez tudo em pares? Aí ele falou, ó, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma mulher ajudadora para ele, adequada para ele. Aí, ó, olha que coisa linda, ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, todas as aves dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs nome em todo o gado, aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não tinha uma ajudadora. Agora, olha o 21. Então fez o Senhor Deus cair um pesado sono em Adão. Então, agora aqui, ó, Deus faz o homem ter um sono pesado e ele adormece. Então, vamos dar uma liberdade para a nossa imaginação aqui, ó. Deus dá uma anestesia geral no homem. Olha que legal. E aí, ó, ele fala assim, ó, e o homem adormeceu e tomou das suas costelas material genético e cerrou a carne em seu lugar. Cirurgia plástica reparadora. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Clonagem. Deus clonou. Mas, Alê, se Deus clonou um homem, vai sair outro homem. É verdade, porque a clonagem não é um igual. Então, mas o nosso Deus, ele usa a ciência para provar a existência dele. Então, olha o que acontece. Deus tira uma parte desse homem da genética dele. Imagina aqui comigo, ó. Se um homem e uma mulher têm uma relação, são 23 cromossomos de cada, certo? E aí, quando se junta, formam um novo conjunto que vai fazer mitose e meiose e vai acabar se transformando em um outro modelo. Deus pega essa parte cromossômica, ele pega o X e o Y e ele isola o Y. E aí ele faz o quê? Ele pega o material genético do X e duplica, mitose e meiose. E aí ele tem agora 2 humanos com shape diferente, né, com corpo diferente, e agora esses 2 humanos ele tem nas suas mãos para fazer com que procrie. E que, como todo, seja uma dupla. Esse é o nosso Deus. E formou a mulher e trouxe-a até Adão. Entendeu por que quando você casa, moça, o seu pai leva você para o noivo? Porque quando Deus fez Eva, ele levou para Adão. Então, seu pai aprendeu a lição e leva você até o altar. Olha que maravilhoso, hein? Que lindo. Aí, portanto, deixará o homem a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ok? A queda. Estamos seguindo agora para o final já. A serpente era mais astuta. E olha o que a serpente fala, ó, verso número 1. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Não, Deus não falou? Comam de toda a árvore do jardim.
Deus mandou, sim, comer de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse para não comer, porque se no dia comer, vai morrer, né? E aí, ó, a mulher responde para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morram. Deus não disse nada de tocar. E Deus disse que a árvore da vida estava no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal estava do lado, ok? Então a serpente disse para a mulher: é claro que você não vai morrer. E aí é onde começa toda a confusão, né? Porque Deus sabe que no dia que dela comer, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ué, mas Deus conhece o bem e o mal? Sim. Deus não disse haja esse super querubim? Sim. Deus não viu eles corromper? Sim. Então Deus sabe. Por isso que Deus falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele foi feito bom. Deus não fez um anjo defeituoso. Os anjos tinham total livre-arbítrio. E por livre-arbítrio ele escolheu a rebelião, né? E aí você vê que vai gerando tudo isso. E aí o homem cai, come desse fruto, né? Então, ela come e dá para o marido. E no verso 8, eles ouvem Deus, e eles vão e se escondem, né? E as coisas vão acontecendo de um jeito que Deus começa a direcionar. Lembra que a Su falou que a respeito se Jesus era o primeiro ou o segundo, e eu comentei que era o segundo? Por quê? Porque o Adão é um tipo de Jesus também, um tipo de Cristo, que Deus fez para ser o modelo. Deus fez para ser perfeito, né? Mas ele caiu. E aí você vai ver que, olha no verso 14, ó, 3,14, ó. Então disse Deus à serpente. Então disse o Senhor Deus à serpente: porquanto você fez isso, você vai ser maldita. E mais maldita do que todas as feras, de todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás. Ó, aqui que eu quero que você preste atenção. E do pó comerás todos os dias da tua vida. E do pó comerás todos os dias da tua vida. Ok? Claudinho, volta um pouquinho. 2,7. 2,7. Isso. Olha aí, pessoal. Dá uma olhadinha aí, ó, no 2,7 aí, ó. O Senhor Deus formou o homem do quê? Do quê, galera? Do pó da terra. Muito bom. Então, ó, agora a serpente, ela vai se arrastar sobre o quê? No verso que nós acabamos de ler? Chão. No chão. Olha lá o verso 14. Vai arrastar a barriga no chão e vai comer o quê? O pó da terra. O pó da terra. Deus fez o homem do quê? Do pó da terra. E ela vai arrastar o ventre e vai comer o quê? O pó da terra. Agora, olha o que está escrito em Apocalipse 12:9. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Então, veja, ó, o homem ele está servindo de alimento para essa serpente, que em Apocalipse ela se transforma num dragão. Será que comeu muito? Ale? Diga. É a Bia. Deixa eu te perguntar, como Boa. que faz que vai e volta, assim, por exemplo? Como que eu sei que eu consigo confirmar em Apocalipse algo que está escrito em Gênesis? A maioria das Bíblias, você vai ver que tem uns numerozinhos lá embaixo, né? Você está com sua Bíblia aberta aí? Então, a minha Bíblia não tem algumas referências que você passou aí. Tá, é que assim, a maioria das referências aqui é que eu fico estudando, correndo atrás, eu tenho um manual bíblico.
Se desse para te mostrar, ela mostrar que essa estante, essa que está atrás de mim é virtual, mas tem umas de livro aqui também, né? E tem umas concordâncias, tem manual bíblico e tudo. Mas se você comprar uma Bíblia de estudo, você vai ver que lá no rodapé, lá embaixo, tem alguns textos que vai falar sobre isso. O Luciano, eu dei uma para ele que é desse naipe aí. Então, dá para consultar legal, né? Por quê? Por quê? Porque agora, esse dragão, que era a antiga serpente, ele comeu demais do pó da terra. Demais. O que o pó da terra o pó da terra providencia para ser alimento para essa serpente? Qual é a matéria-prima que esse pó da terra dá para essa serpente comer a ponto de virar um dragão em Apocalipse? Pecado? Exato, Luan. Será que o homem pecou muito? De Adão até os dias de hoje? Olha aí, ó, o motivo dessa serpente virar um dragão tão grande e perigoso. Tá vendo? Por quê? Porque esse ser humano, que é o pó da terra, está provendo o tempo inteiro pecado, cara. E aí é terrível. O bicho vai ficando só grande, de tanto comer, né? E aí, Deus agora, que fez o modelo do filho dele para dentro do Éden, está com dificuldade. Por quê? Porque ele criou esse homem para ser o modelo. Só que Deus, ele não é surpreendido. Deus não falou assim, puxa vida, o homem pecou. Não, Deus está olhando de fora, ele está vendo as possibilidades. Mas ele deu o livre-arbítrio para o Adão, igualzinho foi dado para os anjos. E o Adão escolheu fazer all-in e se ralou todinho, né? E quando você vai ver essa situação que gerou para ele, né? Quando você vê o que isso gerou na vida do Adão, você vê o tamanho do BO que ele se enfiou, né? Porque, ó, abre aí no 2:25, Claudinho, 2:25. Olha aí, ó. Gênesis 2:25. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu tô com medo só de atrapalhar a dinâmica aqui. Se eu estiver atrapalhando, depois você me fala. Fica tranquilo. Nós estamos um pouco dentro do tempo ainda. Pode falar. Então, você fala assim, o querubim, o anjo caído, ele queria ocupar o lugar de Deus. Na verdade, ele queria mais. Depois eu vou pedir para você anotar aí, ó, Ezequiel 28. Você vai ver que ele não estava só querendo o lugar de Deus. Ele queria estabelecer o trono dele acima do Monte Santo de Deus e acima das nuvens do Monte Santo de Deus, da nuvem do Monte Santo de Deus. Quem que pode simbolicamente ser essa nuvem acima do Monte Santo de Deus? Quem que você pensa que é, Su? Se no Monte Santo de Deus está o Filho e está o Pai, e a destra do Pai o Filho, acima do Monte Santo de Deus, dessa nuvem do Monte Santo de Deus, exato. É por isso que para Satanás não tem mais perdão, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele quis a analogia que eu acabei fazendo foi o seguinte, o querubim queria, né, teoricamente, o lugar de Deus, sem entrar muito profundamente que nem o senhor entrou. Ok. Adão e Eva, eles comeram do fruto no anseio de se aproximar ainda mais de Deus e, de certa forma, também ter esse acesso que Deus tinha ao todo. E, na minha opinião, assim, posso estar errada, entra nos pecados, que é a soberba, a inveja, a rebeldia, a usurpação. É o fruto que essa árvore dá, do conhecimento do bem e do mal. Mas eles tiveram esse desejo antes de acessar o fruto. Então, se não havia sentimentos maus, se não havia o mal ainda, como é que eles sentiram esse mal, esse desejo ao experimentar o que era mal? Faz sentido? Faz sentido. E isso aqui é um jogo de sedução. Isso aqui é um jogo de sedução. Por quê? Porque, ó, se você olhar
a serpente ela vai trabalhar com a Eva a questão dos sentidos. Primeiro ela vê, depois ela percebe que o fruto é agradável. Então você vai ver que é algo que é progressivo. É algo que é progressivo. Ele vai seduzindo essa mulher por aquilo que ela está vendo. Entende? Então, ela pega, ela vê que então, no Éden já existia o mal, então? o mal estava do lado da árvore da vida. Que, na verdade, é que eu não ia entrar aí, mas vamos entrar um pouco. Quem que é a árvore da vida? Deus. Quem é? Quem? Deus? Quem é? Não. Quem é a árvore da vida? Quem é? É a árvore da vida? O Espírito Santo? Não. Aí você me pegou. Ué, a árvore da vida não foi posta no centro? Quem que é o centro de todas as coisas? Deus. Jesus. A árvore da vida é Jesus. Cristo é a videira verdadeira e o seu pai é o agricultor. Nós somos os gentios enxertados na árvore. Amém, que agora bugou. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás. Agora virou a chave. Ótimo, maravilha. Então, o bem e o mal ali, tipo, seria Satanás e Jesus. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, já que você entrou por aí, eu não ia entrar, mas vamos entrar, vai. Como que Deus deixa Satanás no meio do lado da árvore do jardim, ali no meio do jardim? Por causa do livre-arbítrio. Não, ele já perdeu, ele foi expulso. Não, então, mas não era para dar o livre-arbítrio ao Adão e ao Adão? Adão e Eva já tinham o livre-arbítrio. A pergunta é por que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi deixado pôr lá no jardim? Porque já fazia parte da criação? Agora buguei de novo. Fala aí, Luan, você ia falar. Essa é a minha dúvida também. Eu imaginei Peraí, antes de te responder, deixa eu falar aqui, ó. Olha o verso 6, 3, 6. Gênesis 3, 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ó, ela viu que era boa para se comer, agradável para os olhos, e era uma árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Então, veja, essa pergunta que eu vou fazer é um pouco dolorida, mas eu tenho que fazer. Bora. Veja lá. Por que Deus deixou essa árvore lá do lado da árvore que estava no meio do jardim? Porque Satanás é atrevido. Satanás lembra que ele foi dar uma volta lá, chegou de bicão na festa no céu, e aí Deus falou, você viu o meu servo Jó? Onde você estava, rapaz? Ele falou, estava rodeando a terra. Ele estava rodeando a terra. Então, ele é atrevido. Então, veja, ele chega para Deus e fala assim, você não fez o homem e a mulher? Então, deixa que eles escolham livremente. Mas ele deixou o homem escolher livremente quem o homem queria? Não, ele não deixou. Ele foi possuir uma serpente e porque ele é um espírito. E para estar no nosso planeta, ele tem que ter um corpo. Ele tem que ter um corpo. Eu vou falar um negócio aqui, mas eu não vou comentar porque o tempo já está avançadíssimo. Aí eu te falo assim, como que você acha que ele destruiu todo o planeta do Gênesis capítulo 1, verso 2, se eles são espíritos? É aí que entram os dinossauros. Entende? Eles têm que destruir através de um corpo. Então, eles entram no corpo dos dinossauros. E aí viram um fuá só. Mas isso eu não vou continuar, não. Então, vamos lá. Depois, outra hora, a gente marca um tempo para isso. Então, ó, indo para o final lá, porque ainda falta um capítulo que eu vou comentar rapidinho. Uhum.
É isso aí. Então, veja, ó, o diabo afrontou Deus. Ele falou assim, ó, já que o senhor pôs sua árvore no meio, eu vou pôr a minha do lado. Deixa que o ser humano escolhe. Só que ele não deixou. Ele seduziu o ser humano. Então, veja, já que o homem comeu dessa árvore, para eliminar de uma vez por todas, se o homem tivesse escolhido sozinho, qual árvore que o homem tinha que comer? Árvore da vida. Exatamente, a árvore da vida. Porque se o homem come a árvore da vida, Deus já iria julgar Satanás no próprio Éden, condenar ele e a vida fluiria normalmente. Entende agora porque todos os planetas congelaram, pararam? Você entende agora porque a Terra sofre danos e tudo, porque o homem agora morre? Imagina se desde Adão e Eva tivesse comido a árvore da vida, quantas pessoas teria no mundo inteiro hoje aqui, no planeta Terra inteiro, se não morresse mais ninguém? Comeu a árvore da vida, Satanás foi julgado, tocou fogo na árvore do conhecimento do mal e lançou no inferno. Quantos humanos teria no planeta Terra? Bastante. Bastante. Então, se o homem faz a coisa certa, os planetas todos se desenvolveriam e os homens teriam acesso a todos os mundos. Olha que maravilhoso. Mas por causa de uma decisão errada, nós ficamos restritos somente a esse planeta. E aí um outro tema que a gente um dia pode conversar é, existe vida em outros planetas? Mas deixa isso para lá, porque vai dar um pano para manga terrível. Então, ó, vamos lá. Gênesis. Espera aí, só para eu fechar essa parte, para já ir para o último rapidinho. Capítulo. Espera aí, só um bocadinho. Aqui, ó. Espera aí, 21. Espera aí, só um bocadinho, para eu não deixar nenhum ponto desamarrado aqui. Ok. Gênesis. Criação da mulher já foi. Ok, lamento. Ok, 4, 3. Ok, 3:20. 3:20. Deu aí, Claudinho? 3:20? Olha lá. Ó. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva. Então, ó, depois que ela come lá do fruto, ó, ele chama agora ela de Eva, dá o nome. Por quê? Porque ela é mãe de todos os viventes. E aí, olha o que acontece. Ó. Lembra que na hora que eles foram sair de lá, eles fizeram roupa de figueira? De folha de figo? Lembra disso? Sim ou não? Sim. Aqui, ó, é o 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu. E cozeram folhas de figueira. 3:7. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, vê, o cara que dá nome para todos os bichos agora comete uma estupidez. A folha por si só já é frágil. Ele ainda vai cozinhar para a folha ficar mais mole ainda, né? E aí Deus olha e fala assim, puxa vida, perdeu toda a inteligência, né? Aí olha o capítulo 3, o verso 21. Verso 21, 3:21. Diz assim, ó, e fez o Senhor Deus para Adão e para sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Então, ó, Deus fala para eles tirarem aquela roupa de folha e dá uma roupa de pele para eles se vestirem. Pele de quê, gente? Animais. Qual animal?
Não sei. Ué, Deus está fazendo uma coisa aí. Deus está matando um animal para tirar essa pele aí. Qual pele de bicho que é quentinha? Cordeiro? Exatamente. Está sendo sacrificado aí um cordeiro para dar vestes de pele para que este homem e esta mulher se cubram da sua nudez e se aqueçam. Como que Jesus morre na cruz mesmo? Como um Como cordeiro. É cordeiro. um simbolismo, né? Ah, como um cordeiro. E qual que era o traje que ele usou na cruz? Era uma túnica? Ele morreu de túnica? Não lembro. Como que ele morreu na cruz? Vestido de quê? Não sei o nome, não, parece uma fralda. É, João 1,29. Nu. Foi nu mesmo? Sem Nu. aquele paninho que botam é para disfarçar, então? Aquilo lá é coisa de Roma, é coisa de europeu. Ele morreu nu, porque tinha que expor a vergonha. Então, João 1,29. O cordeiro ele morre nu, por quê? Porque para sair do Éden ele deu as vestes, da pele para fazer as vestes. Por isso que ele morre nu lá na frente. Entende? Olha que Deus cuidadoso. E se você vê Isaías 53, 7, você vai ver que tem uma profecia falando desse cordeiro aí, né? E agora já vamos aqui para o final, quando entra Caim e Abel nessa história. Caim e Abel é o fruto que vem deste casal, capítulo 4. Eu não vou ler versículo por versículo, tá? Eu vou só fazer o comentário do 4 e do 5. Então, Caim e Abel. Como que Caim e Abel vão sacrificar alguma coisa? Com base em que eles vão sacrificar alguma coisa? Você já parou para pensar nisso? Qual é a base, qual o fundamento que eles dois têm para ir sacrificar alguma coisa? Então, no mínimo, eles ouviram os pais contando a história. Eles ouviram. Então, eles tiveram a ideia de fazer isso. Porque depois que saiu do Éden, passou um longo tempo sem buscar Deus. Aí, Caim e Abel vai fazer isso daí. Lembra a informação que foi dada em Gênesis 3,15? Olha aí, ó. Só para eu pular já para o capítulo 5. Gênesis capítulo 3, verso 15. Tá aí? Isso, Gênesis capítulo 3, verso 15. Pois é aí, Claudinho. Gênesis 3, 15. O Claudinho tá tomando um corre aí meu, hein, meu? Obrigado aí, Claudinho. Olha lá. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é o ti? A cobra. A cobra e a mulher. Ó, a tua semente ferirá a cabeça da serpente, e tu, serpente, vai ferir o calcanhar. Então, aqui ó, tem uma profecia, ó, que a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar da semente da mulher. E aí, o Satanás olha e vê que da Eva saiu duas sementes, uma chamada Caim e o outro Abel. E ele não quer que o plano siga. O que ele faz? Ele faz a soberba que ele tinha no coração, que caiu no coração do Caim, e o Caim mata o Abel. Pronto. Morto não pisa cabeça de serpente, pecador também não. Logo, foi quebrado aí a profecia. Mas nosso Deus é um Deus precavido, ele não vai deixar que a profecia dele caia por terra. Depois de muito tempo, agora entramos no versículo 25. Versículo 25, 4, 25. Enquanto Claudinho acha o 4, 25, aí. Eu vou fazer um comentário aqui. Deus, ele fala com Caim mesmo quando Caim peca, sabe? E quem pôs o peso sobre si mesmo foi o próprio Caim, porque ele fala assim, ó, eu não posso aguentar uma culpa desse tamanho. Então Deus fala assim, ó, vou pôr uma marca em você para quem te ver não te matar. Gente, quem que iria querer matar o Caim?
os irmãos dele, que é o que nós vamos ver aqui na genealogia. Ele tinha irmãos e irmãs, né? Então, olha que coisa. Se Caim simplesmente oferecesse o que ele pegou na lavoura e oferecesse para Deus, ok? Deus iria aceitar, porque Deus falou para ele, ó, se você fez o certo, por que você está de beicinho? Mas se você fez o que é errado, o pecado está batendo na tua porta. E aí eu quero conjecturar. Olha o que eu penso que Caim fez. Ele recolheu o melhor da agricultura dele e levou para a casa dele. Na casa dele, ele pegou o melhor que tinha e levou para Deus. Enquanto o Abel, não. O Abel foi no curral e pegou o melhor e levou do curral. Se Caim pega o melhor lá da horta dele, da plantação, e leva, ele é aceito. Mas primeiro ele pensou no dele, para depois pensar em Deus. E é isso que Deus tinha repreendido ele, mas ele não aceitou a repreensão. E nisso vai muitos e muitos séculos aí, sem ninguém buscar a Deus. Até que no verso 25 do capítulo 4, olha aí, ó, o Claudinho está marcando aí, ó. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho chamado seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho no lugar do Abel, que foi morto por Caim. Sete também gerou um filho. Então, ó, nasceu Sete, ainda não começou a buscar Deus, mas se lembrou de Deus. Ela se lembrou de Deus, a Eva. E olha o 26. E Sete também gerou um filho e chamou seu nome Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor. Então, só depois que esse Enos cresce, começa a invocar o nome do Senhor. E agora aqui, o capítulo 5 é o livro das genealogias, né? Aqui você vai ver a semente de cada um deles. Então, você vai ver que aqui tem toda a semente de Adão, né? Contando a partir de Sete e de Enos. Por quê? Porque a de Caim ela vai ser deixada de lado, porque lá na frente Noé vai anunciar, e quando ele anunciar, vai vir o dilúvio. Lembra que eu disse que Deus guardou água em cima e embaixo? A água de cima é para o dilúvio. Porque até Noé nunca choveu na face da terra. Então, quando Deus abrir as comportas de cima e de baixo, é aberto as fontes do embaixo e em céu as comportas do céu. Aquela água que tinha sido reservada vai cair toda de uma vez e vai afogar toda aquela geração do Caim para não passar nenhum. A geração que passa é a geração do Sete e do Enos para frente. Alguém ia falar alguma coisa? Sim. Sim. Pode mandar aí que nós já estamos acabando. Já extrapolei o horário. Oi, Ale. Diga, Rick. Tudo bem? Tudo, filho. Ale, me tira uma dúvida, cara. Ainda sobre Caim e Abel. Caim matou Abel. Como que Caim constituiu uma família, Ale? Se estava só Adão e Eva. Sim, se você ver no capítulo 5, você vai ver que vai estar falando das gerações, né? E você vai ver que ele vai falar do Adão. Então, ó, abre aí, por gentileza, em capítulo 5, verso 4. Capítulo 5, verso 4. Lê para nós aí, Larry. Ale? Pode falar. É que eu estou no carro ali dirigindo, desculpa, entendeu? Então eu leio para você. Eu leio para você. Ó, capítulo 5, verso 4. Foram os dias de Adão depois que gerou Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Adão, que viveu 930 anos e morreu. Então,
ele teve filhos e filhas. Fatalmente, Caim casou com uma irmã ou, no mínimo, uma sobrinha, uma prima, alguma coisa assim. Mas era parente dele, sim. Aí fica aquela dúvida, mas não é pecado? Quando Deus fez Adão e Eva, Deus só não queria que Caim e Abel tivessem relação com seus pais, né? Mas com todos que nasceram depois, você vai ver que eles se juntam em família. Tanto que quando o pai do Isaac vai buscar a mulher, ele fala, vai na casa da minha família, vai na casa da minha parentela. Por quê? Porque era tudo com parentes. Mas, Ale, se hoje alguém da família casa com alguém, nasce deficiente. Sim, porque quanto mais longe da criação, mais contaminado pelo pecado. Esse povo tinha uma genética pura, por isso que eles não tiveram problema. Hoje, esse casa parente é obrigado a dar uma injeção na mulher para que o corpo não entenda que aquela criança é algo que quer destruir a mulher. Então, é dada essa injeção para coibir, né? Beleza? Legal, Ale, obrigado. Ok? Então, só para registrar aqui, de Adão até o Enos demorou 130 anos. E depois que... Perdão, de Adão até o Sete foi 130 anos. E do Sete até o Enos, contando a partir de Adão, deu 235 anos sem se buscar a Deus. Olha o tempo que esses caras viveram por conta e próprio risco, né? E aí, quando a gente começa a ver, a gente vai ver que no meio de toda essa confusão, no verso 23, capítulo 5, verso 23, diz assim: e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não foi mais visto, porque Deus para si o tomou. Então, quando eles começam a ter uma nova relação com Deus, no meio de toda essa muvuca aqui, nasce um cara chamado Enoque. E ele é tão agradável, ele busca a relação com Deus, que era para o Adão e a Eva ter buscado. Que Deus fica até chateado dele estar vivendo nesse mundo, porque ele sabe que vai mandar água em cima, que vai vir um povo aí do Noé. E aí Deus fala assim, acabou, não quero que esse cara morra, eu vou pegar ele para mim. E Deus simplesmente pega ele para si e não deixa que ele morra. E aí você vai ver que o finalzinho do 27 em diante vai vir a geração do Noé, que é o capítulo 6 até o 10, que nós vamos falar na próxima terça. Ok? Eu agradeço pelo seu tempo. Pois não. É isso aí. Ok. Pessoal, hoje eu estou vendo que deu 1h46. Eu gostaria de reduzir isso para 1h, 1h30 no máximo, né? Mas conforme vai aparecendo dúvida, eu vou tentar me aperfeiçoar para que a gente consiga fazer tudo e não esticar tanto. Tá bom? Eu vou tentar segurar dentro de 1h, 1h20, porque aí deixa todo mundo relax, todo mundo à vontade. Obrigado por vocês estarem conosco aqui, né? Obrigado. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ver com o Cláudio se tem como, a partir do próximo, deixar perguntas, dúvidas, tudo para a gente poder estar respondendo, né? O Luciano, esse negócio aqui, comecei com o Luciano, que vocês estão vendo aí, né? Era para eu e ele ler a Bíblia e gravando. Aí isso aí foi crescendo. Obrigado, Su.
foi crescendo e agora nós já estamos nesse grupo e tem gente pedindo para entrar, por isso que eu pedi para o Cláudio gravar, porque ao invés de eu ficar voltando, a pessoa assiste o que foi. Então, o Cláudio vai passar, eu vou colocar ele em contato com o Luciano ele abriu uma página para eu e ele estudar a Bíblia de capa a capa, e aí agora vocês foram beneficiados aí, obrigado, Lu, e quem precisar de rever, e de repente quiser fazer alguma pergunta depois, a gente não vai ficar amarrado, mas a gente abre espaços para falar sobre isso. Tudo bem? Cláudio, obrigado pelo suporte, Neto, obrigado aí pela presença, Xandão, obrigado. Xandão e Neto, isso que o Claudinho fez hoje, se vocês estiverem como participando, lembrando, versículo, alguma coisa, esse aí é o motivo. Esse Xandão e esse Neto aí, nós estamos trabalhando pesado, que queremos que eles virem missionários e pregadores dessa palavra também, é o motivo pelo qual nós os chamamos, né? Então, obrigado por vocês terem estado aqui conosco hoje, obrigado vocês que perguntaram, o pessoal que ficou quietinho também, não tem problema nenhum, né? Eu só queria que vocês não ficassem com medo de participar, né? Que aqui é o seguinte, nós estamos aprendendo junto. Talvez você ache que eu sou o sabe-tudo aqui. Como dizia uma amiga ontem, a TM, eu sou o sabão, né? Gente, eu estou aprendendo tanto quanto vocês. É que de tanto repetir, a coisa vai ficando um pouco mais, né, fácil. Talvez agora o próximo fique mais fácil, porque eu vou sentar com o Claudinho, e esse tempo que eu perdi com o versículo aqui, a gente vai tentar organizar. Tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, obrigado, Luana, que chegou, a Neuza passou para mim hoje, obrigado, Cláudio, por esse suporte, desculpa aí expor você aí tantas vezes aí, mas é que nós estamos se acertando. Tá bom? Lu, Bia, todo mundo aí, Lucas, obrigado por esse tempo, manda um beijo para o Matheus também, nosso brother, obrigado, que Deus abençoe vocês grandemente, terça-feira que vem, ok? Mesmo horário que foi, cada um no seu país aí, o horário do seu país, Estados Unidos e Canadá é 7, Brasil é 8, beleza? Nós vamos ler do capítulo 6 até o 10, ok? Vocês vão perceber que tem coisa, você viu como o 5 e o 6 eu fui rapidinho? Porque é mais para frente que eu vou espetar isso mais. Por enquanto, nós vamos deixar mais compacto, aí depois a gente vai abrindo. O Luciano falou que quer falar. O Ale, tem como disponibilizar essa Bíblia que foi lida aí hoje? Não sei se é um aplicativo, é um link de algum... que o Claudinho estava usando. Eu vou fazer assim, ó, amanhã eu tenho um médico de manhã, eu vou à tarde no Claudinho e eu faço uma chamadinha com você de lá e aí boto você em contato, porque esse Claudinho é o gênio da informática, eu sou o prego da informática. Fechou demais, então. Beleza. Tá bom, Lu? Legal. Um beijo, meu povo. Deus abençoe com toda sorte e bênção. Fica na paz do Senhor. Valeu, Ale. Valeu, valeu.